Olá, eu sou Hermínio Portes. O deficiente auditivo tem direito ao IPI na compra do veículo? Bom, pessoal, 3 tipos de impostos podem incidir sobre a compra de um veículo. O IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, e o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Desses 3, o IPI é nacional, pertence à União. Então existe apenas uma lei que regulamenta, a de número 8989 de 1985. Quanto às isenções, quanto aos ICMS e IPVA, a competência são estaduais, significa que temos 26 legislações a respeito de ICMS e IPVA. Cada estado tem o seu. Mas para esse vídeo nos interessa tão somente o IPI, o Imposto de Produto Industrializado previsto na Lei 8.989 de 1985, na aquisição de veículos automotores para deficientes. Pois bem, se vocês tiverem algum amigo com deficiência auditiva, um conhecido, um parente, encaminhe esse vídeo para ele, desde que obviamente tenha interesse na aquisição de veículo. Isso é muito importante. E lembrando, gente, como a minha proposta é falar ao público PCD sobre os seus direitos, vamos tentar fazer uma enquete da matéria, do que vocês querem que eu fale, de maneira jurídica. Vendo um ponto de vista jurídico, porque eu pretendo falar sobre todos os direitos, mas talvez eu possa falar genericamente, bem rapidamente sobre alguns que vocês tenham mais interesse. Então, escrevam no comentário quais os assuntos que vocês querem que eu comente, que eu faça um vídeo. Aí eu vou estudar e com certeza trarei tudo o que há disponível na legislação brasileira para vocês. Por isso que é muito importante vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino e me ajudem a levar ao conhecimento essa informação para quem precisa. E o único meio que eu tenho para fazer isso é somente por intermédio de vídeo. Agora vocês podem me ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando e encaminhando para outras pessoas pedindo fazer a mesma situação. Vocês vão ver como o conhecimento é muito importante. Vamos lá, olha esse texto de lei. Bom, a lei 8989 de 24 de fevereiro de 1995 regulamenta a isenção do IPI para as pessoas com deficiência. Exatamente no inciso 4 do artigo 1º, que fala que são isentos do IPI as seguintes pessoas: pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Então, como vocês podem verificar, não existe na legislação a possibilidade da isenção do IPI aos deficientes auditivos. E isso é uma discriminação que não pode prevalecer, uma discriminação entre os já discriminados. Veja meus vídeos anteriores, eu já explorei muito, já falei muito sobre isso, para esse aqui não ficar longo. Olha lá na playlist do meu canal. Bom, atento a isso e para que essa discriminação não se perpetuasse, o Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Estado. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, no dia 14 de agosto, julgou. Veja o texto legal. Bom, eu estou colocando apenas uma parte do voto do ministro relator Dias Toffoli, proferido na ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial contra o inciso 4 do artigo 1º da Lei 8.989 de 95, com a redação que foi dada pela Lei 10.690 de 2003, na qual o Procurador-Geral da República requereu que se determinasse, enquanto perdurasse a apontada omissão legislativa, a aplicação desse dispositivo em benefício das pessoas com deficiência auditiva. Ele pediu ainda que se estipulasse um prazo razoável para o Congresso Nacional editar normas suprindo a exclusão desses sujeitos do rol daquele inciso.
O voto do ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pela maioria dos ministros, ele é muito extenso, ele tem 18 laudas. Foi realizado no dia 14 de agosto de 2020, num julgamento virtual. Então, eu vou apenas ler alguns tópicos muito importantes, tais como, ele pôs na fundamentação: visto isso, destaco que, não obstante o poder público tenha por meio do benefício fiscal em análise implementado as aludidas políticas públicas, ele o fez de maneira incompleta e discriminatória. Afinal, as pessoas com deficiência auditiva não foram incluídas no rol dos beneficiados de tais políticas. E, ao assim proceder, ofendeu não só a isonomia, mas também a dignidade e os outros direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais das pessoas com deficiência auditiva. Veja bem, gente, eu já falei em vídeos anteriores sobre se ferir o princípio da isonomia e o da dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Veja lá na playlist. O ministro continuou: reforçando o entendimento de que houve na espécie violação da isonomia, destaca o artigo 5º daquela convenção. Essa convenção que se lhe refere é aquela Convenção Internacional dos Direitos dos Deficientes Físicos, que eu também já comentei em vídeos anteriores. Vejam lá, gente. Esse artigo proíbe qualquer discriminação baseada na deficiência e garante às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Além do mais, ele preceitua não serem discriminatórias as medidas necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência. Portanto, incluir as pessoas com deficiência auditiva no rol dos beneficiados com isenção do IPI em questionamento não importaria nem de longe em discriminação odiosa. E continua ainda no seu voto, fundamentando: chama ainda a atenção para o fato de inexistir justificativa razoável para a demora na inclusão das pessoas com deficiência auditiva no rol do dispositivo combatido. Há muito vige essa situação violadora de direitos essenciais dessas pessoas. Contado o tempo desde a última modificação legal que se deu por meio da Lei nº 10.960 de 2003, já faz mais de 15 anos, levando-se em consideração a publicação do decreto número 6.949/2009, que promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, citado várias vezes. Já se passaram mais de 8 anos. E finalmente, na parte dispositiva do seu voto, ele coloca: ante o exposto, voto pela procedência dos pedidos, de modo que se declare a inconstitucionalidade por omissão da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, determinando-se a aplicação de seu artigo 1º, inciso 4, com a redação dada pela Lei nº 10.960 de 2003, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. Voto ainda por estabelecer o prazo de 18 meses a contar da data da publicação do acordo para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão legislativa. Bom, como vocês viram, restou aprovado, foi julgado procedente os pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República, julgados procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, reconhecendo a existência de interpretação discriminatória em relação aos deficientes auditivos. E por esse motivo, determinou que o Congresso Nacional, em 18 meses do transjulgado do acordo, adotasse as medidas legislativas, ou seja, inserir em lei os mesmos benefícios aos deficientes auditivos com relação à isenção do IPI. Mas os deficientes auditivos não estão sendo prejudicados. Até que supra essa omissão pelo Congresso Nacional, o inciso 4 do artigo 1º da Lei 8.989/85 também se estende aos deficientes auditivos, por força dessa decisão do STF. Então, muito importante isso, gente. Passem para os seus conhecidos, amigos, para seus parentes que tenham deficiência auditiva e que pretendam adquirir veículos. Eles têm direito à isenção do IPI. Bom, eu já citei em vídeos anteriores a importância de exercer o direito de vocês de ajuizar a respectiva ação,
Lembram? Eu falei que existem duas maneiras de se contornar, com que prevaleça o direito de vocês. Uma é de maneira voluntária, ou seja, o próprio Estado reconhecendo o erro que cometeu, corrija, editando normas que atendam às necessidades dos deficientes físicos. Lembrando que vocês possuem direitos constitucionais. Se evidentemente não restar cumprido voluntariamente, pode acontecer compulsoriamente, como por intermédio do ajuizamento da respectiva ação. Aliás, neste voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, ele traz essas duas hipóteses. Vejamos, olha aí, no seu voto ele colocou, em outras palavras, poderia o poder público implementar aquelas mesmas políticas públicas por outro meio. E se por esse outro meio também ferisse aqueles valiosos preceitos constitucionais, ou seja, o direito dos deficientes físicos, também seria a priori possível controle jurisdicional. Controle jurisdicional é feito pelo Poder Judiciário. Então, como vocês viram, essa é o meio voluntário que o Estado tem. Edita a norma correta e se continuar ferindo ainda o preceito de direitos fundamentais dos deficientes, resta ação judicial. Olha só, sobre a compulsoriedade. O ministro também citou em seu voto. O que se está a dizer, reitero, é que o poder público optou por utilizar a benesse fiscal ora debatida como uma das formas para realizar importantes políticas públicas. Todavia, ao deixar de incluir as referidas pessoas no rol do dispositivo impugnado, promoveu tais políticas de modo incompleto, ofendendo não só o princípio da não discriminação, mas também direitos constitucionais de caráter essencial. Daí, então, a necessidade de se efetivar o controle jurisdicional. Então, aqui é a compulsoriedade. Vocês viram? Nós, cidadãos, não estamos sujeitos ao cumprimento de leis que não correspondam ao cumprimento de preceitos constitucionais. Essas leis devem respeitar a Constituição. Lembra, eu já expliquei em vídeos anteriores. A Constituição Federal é o depósito onde estão afixados os princípios e valores que a nação entende como relevante e importante para reger as suas vidas. E por isso, toda lei federal, estadual, municipal não pode contrariar o dispositivo constitucional, o que aconteceu com relação aos deficientes. Lembram em vídeos anteriores que eu falei, é muito importante o exercício do direito, somente por intermédio do exercício do direito que vocês terão a cidadania plena. E o Poder Judiciário está aí justamente para isso. Então, vamos exercer o que nos compete. Nós não estamos pedindo nenhum favor, simplesmente estamos pedindo que se cumpra o que temos direito. Bom, pessoal, como eu sempre falo, volto a pedir, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que tenha sido de grande utilidade. E se isso realmente aconteceu, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem os sinos, me sigam nas redes sociais. Lembre-se, comentem, escrevam nos comentários quais são os temas que vocês querem que eu procure, que eu pesquise, e vou trazer tudo o que há na legislação brasileira, inclusive com o entendimento do STF e o STJ, situações atuais que te beneficiem. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigado.